Graça e paz, meus queridos irmãos das redes sociais, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Rio Grande da Serra. Graça e paz também aos nossos amigos das redes sociais. Hoje, o áudio número 2 com a série Apocalipse. Aleluias, glória a Deus. Como o pastor disse para vocês, que o livro do Apocalipse é dividido em 3 partes. Hoje nós falaremos da parte de número 1, ou seja, somente do capítulo 1, ou seja, as coisas que tens visto. Bom, aconteceu tudo num domingo, pois João diz que eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Verso 10. Então, meus queridos, muitos não sabem o que significa no dia do Senhor. O dia do Senhor, irmãos, é no domingo. Não há no Novo Testamento qualquer referência à guarda do sábado. A obrigatoriedade de guardar o sábado foi uma exigência da lei de Moisés, que, conforme afirmou Jesus em Lucas, capítulo 16, versículo 16, a lei e os profetas duraram até João. Ele confirmou esta verdade, dizendo que ninguém deita remendo de pano novo em vestes velhas, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior rotura. Aqui a expressão vestido velho representa a lei de Moisés e o remendo de pano novo representa a graça, o evangelho de Jesus Cristo. Ao que parece, na verdade, o tempo da lei havia terminado. Jesus não veio para melhorá-la através de um remendo de pano novo, mas para tirar o vestido velho e envolver ou vestir o homem nascido de novo com um vestido inteiramente novo chamado a graça. Assim sendo, meus queridos, a lei e a graça, elas não se misturam. Procure entender isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tem pessoas por aí dizendo que servir ao Senhor no dia de domingo, adorar o Senhor no dia de domingo, consagrar o dia de domingo, não é de Deus, não é bíblico. Dizem que quem inventou isto foi a Igreja Católica. Mas, na verdade, não é o que a Bíblia está dizendo. O apóstolo João diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor Jesus. Verso 10. Não num sábado. Tá bem, meus queridos? Como nós vimos, em momento algum do Novo Testamento, diz que a igreja cristã guardava o sábado. Hoje nós sabemos que algumas igrejas cristãs têm orientado a guardar o sábado e diz que as escrituras não mudaram e que a igreja, né, primitiva guardava o sábado. Não é verdade, eles guardavam o domingo. Por que no domingo? Porque esse dia é chamado de Dia do Nosso Senhor. Porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. Aleluias, glória a Deus. Só lembrando, tá bem? Uma outra coisa também, a Bíblia diz, né, que em Gálatas 3, versículo 24 e 25, diz o seguinte, que a lei serviu de aio. O que significa aio? De tutor, tá bem? Então, a lei de Moisés serviu de tutor aos hebreus, aos profetas, tá bem? Ao povo de Israel. Mas tendo vindo a fé de que fé? A fé em Cristo Jesus, a fé no Evangelho, já não mais permanecemos subordinados ao aio, ou seja, ao tutor, ou seja,
a lei de Moisés. Então, se alguém quiser, não é, fazer com que você, cristão, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, guarde algum mandamento da lei e dizer que é bíblico, que a igreja evangélica, que o seguidor de Cristo deve guardar para ser salvo, para ser santo, não é isso que a Bíblia diz, tá bem? Eu acabei de ler em Gálatas capítulo 3, versículos 24 e versículo 25, que a lei ela foi muito boa, ela serviu de tutor para levar o povo de Israel até Cristo, a conhecer a graça. Mas agora, uma vez que Jesus Cristo apareceu, viveu, morreu e ressuscitou, já não mais permanecemos subordinados ao tutor, ou seja, à lei. Tá bem, meus queridos? Continuando ainda o nosso estudo, né, daquilo que João viu, que é a primeira parte do livro de Apocalipse, nós vemos aqui que João viu 7 castiçais de ouro. Ele disse assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 12: E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Nós sabemos, irmãos, que o livro de Apocalipse é um livro de símbolos, é um livro de profecia. E o castiçal é um símbolo da igreja. Ele possui 7 lâmpadas. 7 na numerologia bíblica representa um número completo, tá bem? Literalmente, o castiçal era uma coluna com um pedestal e uma lâmpada em cima. E dele saíam mais 3 canas ou braços de ambos os lados, com uma lâmpada cada, decoradas por copos, maçãs e flores. Com uma lâmpada na coluna central e uma em cada cana ou braço, eram 7 lâmpadas formando o castiçal. No tabernáculo, o castiçal tinha por única finalidade iluminar. A coluna com pedestal e lâmpada simbolizava Jesus, aquele que disse: Eu sou a luz do mundo. O castiçal não estava colocado no tabernáculo como um objeto de adorno, de enfeite, mas como um objeto que tinha uma única finalidade: iluminar, pois no tabernáculo não entrava a luz solar, visto que não havia lá janelas. Para iluminar, precisava de azeite. E o azeite é símbolo do Espírito Santo, por isso o próprio Deus forneceu a qualidade do azeite para uso no castiçal. É o Espírito Santo que faz a lâmpada do castiçal, ou a lâmpada de cada crente permanecer acesa, conforme visão dada por Deus ao profeta Zacarias, lá em Zacarias capítulo 4, versículo de 1 a 6. O material de que era feito o castiçal era de ouro puro. Também farás um castiçal de ouro puro, o Senhor disse a Moisés. Na simbologia bíblica, o ouro representa Deus e as coisas celestiais. O uso do ouro na construção do castiçal salienta que somente aquilo que o próprio Deus opera na vida espiritual da igreja, através de seu espírito e de sua palavra, é que tem valor e peso diante de sua presença. Portanto, meus queridos irmãos, castiçal, ou menorá, ou candelabro, não resta dúvida de que é um símbolo da igreja. A igreja foi construída para ser a luz do mundo. João viu 7 castiçais de ouros. Esses 7 castiçais representam as 7 igrejas, as quais o livro a ser escrito por João seria encaminhado, que dizia: O que vês, João? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Então, meus queridos, a visão dos 7 castiçais, tá bem? Significa 7 igrejas do Apocalipse que se encontrava naquela época na Ásia. Como os castiçais eram de ouro, o que significa? Que a igreja,
né? Ela é espiritual, não é? Ela só pode ser composta de coisas espirituais, não é? Da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Uma outra coisa também que João viu foi o nosso Jesus como sumo sacerdote. Tá bem, meus queridos? Tá escrito assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 13 e 18. E no meio dos 7 castiçais, castiçais a igreja. Então, no meio das 7 igrejas, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. Tá bem, meus queridos? Então, essas vestimentas eram características do sumo sacerdote. É esse Jesus que o escritor aos Hebreus descreve como sendo nosso sumo sacerdote. Ele diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Foi, pois, vestido como sumo sacerdote que João o viu. João viu Jesus no meio dos 7 castiçais de ouro. Enquanto homem aqui na terra, ele havia deixado para a sua igreja uma promessa. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esta promessa era válida para todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós vemos aqui que o nosso Senhor Jesus, até o dia de hoje, ele se encontra ainda no meio de nós ou no meio da igreja, tá bem, meus queridos? No Antigo Testamento, os sacerdotes cuidavam dos castiçais. O castiçal não tinha vida própria, precisava dos cuidados dos sacerdotes. Esses, cada manhã, cada tarde, ou seja, diariamente, na hora de queimar o incenso, punham em ordem as lâmpadas. É o que diz Êxodo capítulo 30, versículos 7 e 8. Na oportunidade também se renovava o azeite. Tá bem? Diz assim: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Com os espevitadores e apagadores, o sacerdote mantinha as lâmpadas acesas, sem fazer fumaça e sem exalar mau cheiro. Hoje, nos tempos do Novo Testamento, é o próprio Jesus, nosso sumo sacerdote, quem renova o azeite para que nossa lâmpada permaneça acesa. E também, seu desejo é que nossas lâmpadas possam arder sem que haja fumaça e mau cheiro. Os espevitadores e apagadores do Antigo Testamento simbolizam a aplicação da doutrina para uso correto dos dons do Espírito Santo, para evitar a fumaça e o mau cheiro. Jesus, meus queridos, supervisiona as igrejas ainda hoje e para sempre. Na visão de João, Jesus estava no meio dos castiçais, que representa as igrejas na sua totalidade. Isto é, no meio das igrejas das quais ele é o cabeça, é o grande pastor e é o seu edificador, diz Mateus capítulo 16, versículo 18. Ele conhece a sua igreja e cada uma das igrejas locais pode dizer: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é e onde está o trono de Satanás. Ele conhece nossas virtudes e qualidades, nossas falhas e defeitos, porque ele habita no meio dos castiçais, ou seja, no meio da sua igreja, tá bem? Então, em qualquer igreja local que existe nesse mundão de Deus, Jesus Cristo está ali, não é? Passeando entre nós, entre vocês, não é? Ele conhece as suas obras e o seu trabalho, e a sua paciência e a sua tribulação e também os vossos pecados. É engraçado como há alguns irmãos que pensam que a igreja não é cuidada por Jesus, é cuidada por homens. Lê do engano. Pelo que nós acabamos de ler, o Senhor se encontra no meio dos 7 castiçais, não é? 7 significa, né? Significa
toda a composição, ou seja, todas as igrejas na face da terra. Não é o número completo, o número cheio, é o total, tá bem, meus queridos? Tem outros que pensam que são donos da igreja e não sabem que o sumo sacerdote é que cuida, é que guia, não é? É que acende a chama do Espírito, é que aplica a doutrina, é que vigia, não é? É que sabe todas as coisas. E tem outros que não têm noção, né, que o nosso sumo sacerdote, com os seus olhos como chama de fogo, está ciente de tudo que se passa dentro de uma igreja local. Então não se engana não, não se iluda não. Jesus está presente no meio da menor igreja, da mais fraca ou da maior e a mais forte, tá bem? Ele vigia pela sua noiva. Aleluias, glória a Deus. O que João mais viu, irmão, no capítulo 1? O que João viu? João viu Jesus glorificado, meus queridos. Jesus que João viu em Patmos era diferente daquele que ele vira pendurado numa cruz. O Jesus que ele agora estava vendo era aquele Jesus antes de despir-se da sua glória para vir a este mundo. O próprio Jesus leu: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então João viu a Cristo revestido de sua glória eterna. O Cristo que João viu era o mesmo que o profeta Daniel havia visto, cerca de 600 anos antes de Cristo. Daniel disse: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Esse é o nosso Jesus, que Daniel viu 600 anos antes de Jesus vir ao mundo. Em Apocalipse, o título de Filho do Homem é encontrado somente mais uma vez. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. A expressão Filho do Homem identifica o Filho de Deus como sendo a semente da mulher, prometida lá no Éden. Lembra que Jesus, que Deus prometeu, né, salvar o mundo, redimir a humanidade, em Gênesis capítulo 3, versículo 5? Pois bem, tá bem? Essa expressão filho do homem é para identificar, não é, que o filho de Deus, Jesus, é a semente da mulher de Gênesis capítulo 3, versículo 5. O próprio Jesus, por diversas vezes, referiu-se a si mesmo, identificando-se como filho do homem. João havia visto Jesus como filho do homem, na condição descrita por Paulo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse é o Filho do Homem, meus queridos. É aquele homem maravilhoso, Jesus Cristo, não é? Que sendo em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Por isso que ele é chamado de Filho do Homem. Agora em Patmos, ele vê o mesmo Jesus e o mesmo Filho do Homem, porém revestido daquela glória que ele tinha junto ao Pai, antes que o mundo existisse. Ele se tornou Filho do Homem, para que o homem pudesse se tornar Filho de Deus. Oh, aleluias, glória a Deus. João viu Jesus vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. O sumo sacerdote, no dia da expiação, para entrar no lugar santíssimo, com o sangue do sacrifício, tinha que estar vestido com uma túnica de linho fino, semelhante a que Jesus vestia quando João o viu. Então, pela maneira que Cristo estava vestido, faz-nos entender a sua condição de sumo sacerdote, tal qual está declarado em Hebreus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus,
Retenhamos então firmemente a nossa confissão de fé. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Tais vestes, talares, lembram também sua condição real. Com efeito, ele é um sacerdote real, pois é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o qual era ao mesmo tempo sacerdote e rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, meus queridos, nesta visão, João viu o quê? Jesus como sacerdote e ao mesmo tempo rei, tá bem? Rei dos reis, Senhor dos senhores e nosso sumo sacerdote. Nesta visão, o cinto de ouro fala da divindade de Cristo. Os cintos dos sumos sacerdotes eram bordados a ouro. Porém, na visão de João, Jesus estava cingido pelo peito com um cinto de ouro. Ele é o nosso sumo sacerdote, mas também é o nosso rei. O ouro fala da sua divindade. Ele é nosso sumo sacerdote, nosso rei e também nosso Deus. João viu, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. Em Daniel, capítulo 7, versículo 9, Deus, o ancião de dias, aparece vestido em trajes brancos como a neve, ao passo que seus cabelos são como a limpa lã. Portanto, aqui nessa visão, meus queridos, os cabelos brancos como a lã branca, como a neve, não tem a ver com a idade ou a cronologia, mas refere-se à pureza e eternidade de Cristo. Ou seja, a visão fala de sua divindade. E os olhos como chama de fogo, ele viu também. Fala de sua onisciência, não há onde sua visão não possa penetrar. Fogo que purifica, fogo que também consome. Nada se furta ao seu olhar. A expressão olhos como chama de fogo é repetida em Apocalipse por 2 vezes. Essa expressão fala de juízo. Olhos que perscrutarão o profundo e o escondido, porque o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Em Salmos, capítulo 139, versículo de 1 a 4, também nos lembra este fator, que ninguém pode se esconder de Deus, dos olhos de Deus, nem em lugar algum, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mar, porque os olhos de Deus, não é, nos contemplam 24 horas por dia, 365 dias por ano. O simbolismo do bronze que João viu nas Escrituras quase sempre é usado para simbolizar um juízo prestes a ser executado. As expressões olhos como chamas de fogo e pés semelhantes a latão reluzente revelam Jesus na condição de juiz. Assim, o fato do bronze aparecer em seus pés significa um juízo prestes a ser executado. Tá bem, meus queridos? Então, o que significa? Que essa expressão, né, olhos como chamas de fogo e pés como latão polido ou reluzente, significa o seguinte, que o juízo de Deus, o juízo de Cristo está prestes a ser executado. Aleluias. João, meus queridos, viu Jesus também de uma outra forma. Ele tinha na sua destra 7 estrelas. No versículo 20, o próprio Jesus diz que o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Portanto, não haja uniformidade de pensamento quanto ao significado dos 7 anjos. Nós preferimos acreditar que eles simbolizam os obreiros, os ministros de Deus, responsáveis pelas 7 igrejas, às quais o livro a ser escrito seria endereçado. Se assim é, então acreditamos estar aqui estabelecido o princípio de que, embora numa igreja local possa existir muitos obreiros, um e somente um é o anjo da igreja. Numa igreja local não pode existir 2 ou mais governos,
Um será o responsável, os demais serão obreiros auxiliares. Um, e somente um, será o anjo da igreja. Nas 7 cartas, em cada uma delas, o Senhor Jesus se dirigiu ao anjo da igreja. Estando na mão de Jesus significa, além da segurança que esses anjos desfrutam, a disposição também de serem usados por ele em sua obra. João viu Jesus desta forma, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Uma aguda espada de 2 fios nos faz lembrar outras passagens bíblicas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz